Em setembro de 2003, no coração da Amazônia brasileira, uma viúva desesperada com 4 filhos para alimentar tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Gastou seus últimos R$ 75 para comprar uma casa abandonada no meio da selva. Uma propriedade que ninguém queria. Uma casa com histórias de assombrações, luzes estranhas e um passado sombrio envolvendo um estrangeiro misterioso conhecido apenas como o Alemão. O que Rosa Maria Ferreira da Costa descobriria escondido sob o assoalho daquela casa mudaria não apenas o destino de sua família, mas revelaria segredos da Segunda Guerra Mundial, um tesouro nazista avaliado em mais de R$ 20 milhões, e testaria sua honestidade de uma forma que poucos seres humanos jamais foram testados. Esta é a história real de uma mulher que teve que escolher entre riqueza ilegal e integridade. E a escolha que ela fez inspiraria uma nação inteira. 5 meses. Apenas 5 meses desde que Rosa Maria viu o corpo do marido João Batista sendo retirado do rio Madeira. Afogado. A canoa virou numa tempestade. Ele era pescador. Conhecia aquele rio como ninguém. Mas a natureza não tem piedade. João tinha 38 anos. Deixou Rosa Maria com 36 e 4 filhos. Lucas de 13 anos, as gêmeas Isabela e Isadora de 10, e Rafael de 7 anos. Humaitá, interior do Amazonas. Cidade pequena. 15 mil habitantes em 2003. Lugar onde todo mundo conhece todo mundo. E onde os poderosos fazem o que querem. A família vivia numa casa de palafita na beira do rio. Construída pelo avô de João. Passada de geração em geração. Sem escritura registrada. Apenas a posse pela tradição. Pelo tempo. Pelo direito de quem sempre esteve ali. Mas tradição e direito não significam nada quando enfrenta-se um coronel. Sebastião Prado. 65 anos. Fazendeiro rico. Grileiro. Dono de metade das terras da região. Ou pelo menos é o que ele dizia. Metade roubada, metade comprada com escrituras falsas. Uma semana após o enterro de João, o coronel bateu na porta. Dona Rosa, essa terra aqui é minha. Tenho escritura de 1955. Seu sogro era poceiro ilegal. Então a senhora tem 10 dias para sair. Senão meus homens vão tirar a senhora à força. Como assim sua? Minha família mora aqui há 60 anos. Mora ilegalmente. Eu tenho papel. A senhora não tem. No cartório tá tudo registrado no meu nome. Pode conferir. Rosa sabia que era mentira. Escritura falsificada. Todo mundo sabia que o coronel fazia isso. Comprava documento falso, registrava no cartório de um juiz amigo, e pronto. A terra virava dele. Mas quem ia enfrentar o coronel? Ele tinha dinheiro. Tinha advogado. Tinha jagunço. Tinha o juiz no bolso. E se eu não sair? O coronel sorriu. Um sorriso frio. Aí vai acontecer o mesmo que aconteceu com o seu Benedito, com a dona Josefa, com o Zé Pequeno. Lembra deles? Rosa lembrava. 17 famílias expulsas nos últimos 3 anos. Casas queimadas. Algumas famílias espancadas. Uma criança morreu. Queimadura grave. Ninguém foi preso. O delegado disse que foi acidente. 10 dias, Dona Rosa. Depois disso, não respondo pelo que acontece. Ele saiu. Rosa fechou a porta. E desabou no chão chorando. O que fazer? Não tinha dinheiro para advogado. Não tinha família para recorrer. Tinha apenas R$ 75 juntados vendendo farinha de mandioca e peixe seco no mercado. R$ 75. Era tudo. Tudo o que tinha no mundo. Os filhos viram a mãe chorando. Lucas, o mais velho, se ajoelhou ao lado dela. Mãe, a gente vai para onde? Não sei, filho. Não sei. Foi quando apareceu seu Raimundo. Raimundo Nonato. 78 anos.
barqueiro. Conhecia o Rio Madeira desde criança. Cada curva, cada corredeira, cada igarapé. Amigo de João Batista. Foi ele quem trouxe o corpo do rio. Rosa, eu ouvi falar que o coronel tá te expulsando. É verdade, seu Raimundo. Não sei o que fazer. O velho sentou na cadeira de balanço que João fizera com as próprias mãos. Acendeu um cigarro de palha. Pensou por um longo tempo. Tem um lugar. Longe daqui. Rio acima. No meio da mata. Uma casa. Tá abandonada faz 20 anos. Mas ainda tá de pé. Abandonada por quê? Por causa do dono. Um estrangeiro. Alemão. Chegou aqui em 1977. Homem esquisito. Sozinho. Falava pouco. Comprava comida uma vez por mês e sumia na floresta. Construiu uma casa lá dentro. Boa. De madeira de lei. Forte. E o que aconteceu com ele? Sumiu. Em 1980. Nunca mais ninguém viu. Uns dizem que morreu na mata. Outros que fugiu pro Peru. E tem gente que jura que a casa é assombrada. Que tem luz à noite. Gemido. Coisa estranha. Rosa franziu a testa. E por que o senhor tá me falando disso? Porque a prefeitura tá vendendo. Abandono. R$ 75. O coração de Rosa pulou. 75? É exatamente o que você tem no bolso, não é? Como o senhor sabe? Rosa, essa cidade é pequena. Todo mundo sabe de tudo. E eu sei que você precisa de uma saída. Essa casa pode ser sua saída. Mas se tá assombrada. Assombração não mata ninguém, Rosa. Gente mata. E o coronel é gente. Assombração do alemão pelo menos não vai te expulsar. Rosa pensou. Casa no meio da selva. Isolada. Abandonada. Possivelmente caindo aos pedaços. Possivelmente assombrada. Mas era uma casa. E era dela. Por direito legal. Com escritura. O coronel não podia tirar. Onde é essa casa? 15 quilômetros rio acima. Depois entra num igarapé. Mais 40 minutos de canoa. A casa fica numa clareira. Tem poço artesiano. Tinha roça. Agora é tudo mato. Mas dá pra limpar. Como eu vou viver lá? Sem luz, sem estrada, sem nada? Do mesmo jeito que seus avós viveram. Plantando. Pescando. Caçando. Eu te levo comida toda semana. Te ensino a sobreviver na mata. Rosa olhou para os filhos. 4 crianças. Assustadas. Famintas. Sem futuro. Depois olhou pela janela. Para a casa onde nasceu. Onde casou. Onde criou os filhos. Onde João morreu. Mas essa casa não era mais dela. Em 3 dias, seria do coronel. Seria queimada. E eles estariam na rua. Eu compro a casa, seu Raimundo. No dia seguinte, Rosa foi à prefeitura. Um prédio velho, com paredes descascadas. Funcionários entediados. Quero comprar a casa do alemão. O funcionário, homem de uns 50 anos, bigode fino, levantou a sobrancelha. A casa no igarapé? Aquela que ninguém quer? Essa mesma. A senhora sabe que tá abandonada, né? Faz mais de 20 anos. Deve tá destruída. Sei. Quanto é? R$ 75. Rosa colocou o dinheiro no balcão. Todo o dinheiro que tinha. 3 notas de 20, uma de 10 e uma de 5. O funcionário contou. Pegou um papel amarelado de uma gaveta. Escritura provisória.
Preencheu nome, data, valor. Assina aqui. E aqui. Rosa assinou. Mal sabia escrever direito. Mas assinou. Pronto. A casa é sua. Que Deus te abençoe. Vai precisar. Saiu da prefeitura com o papel na mão. Sua casa. Dela. Ninguém podia tirar. Voltou para a casa de palafita. Empacotou tudo. Roupas em sacos de estopa. Panelas velhas. A rede de João. A foto do casamento. O terço da avó. Era pouco. Mas era tudo. No terceiro dia, bem cedo, antes do coronel acordar, seu Raimundo chegou com a canoa. Motor velho, barulhento, mas funcionava. Vamos, Rosa. Antes que ele descubra. Colocaram tudo na canoa. As crianças entraram. Rafael chorou. Mãe, eu não quero ir. Tenho medo. Eu também tenho medo, filho. Mas a gente vai junto. Em família. E família unida vence tudo. A canoa partiu. Subindo o rio Madeira. Água barrenta. Marrom. Cheia de troncos flutuando. Navegaram 2 horas sob o sol forte. As crianças ficaram enjoadas com o balanço. Isabela vomitou. Isadora chorou. Mas Lucas, o mais velho, ficou em silêncio. Olhando a floresta. As árvores gigantes. Os pássaros. Como se estivesse memorizando cada detalhe. Mãe, a gente vai ficar muito tempo lá? Não sei, filho. Até a gente se organizar. Até arrumar um jeito de voltar para a cidade. Mentira. Ela não sabia se algum dia voltariam. Depois de 2 horas, seu Raimundo virou a canoa para a direita. Entrou num igarapé. Estreito. Água preta. Árvores formando um túnel verde em cima. É aqui. Igarapé do Alemão. O pessoal chama assim. Era escuro ali dentro. Mesmo sendo meio-dia, a floresta bloqueava o sol. Só entrava uma luz verde, filtrada pelas folhas. Sons estranhos. Pássaros que Rosa nunca tinha ouvido. Macacos gritando longe. Algo grande se movendo na mata. O que foi isso? Perguntou Isadora, assustada. Anta. Ou veado. Bicho grande. Mas não faz mal se não mexer com ele. Navegaram mais 40 minutos. O igarapé ficava cada vez mais estreito. Galhos batiam na canoa. Cipós pendiam sobre a água. E então chegaram. Um barranco de terra vermelha. Uma escadaria de madeira subindo. Velha. Coberta de limo. Meio podre. É aqui. Seu Raimundo atracou a canoa. Ajudou as crianças a subir. A escadaria rangia a cada passo. Rosa subiu com cuidado, segurando Rafael pela mão. E quando chegaram em cima, viram. A casa do alemão. Era maior do que Rosa esperava. Construção de madeira. Tábuas largas, bem encaixadas. Telhado de zinco. Varanda ampla com grades de ferro. Mas 23 anos de abandono haviam deixado marca. Mato crescido até a varanda. Vidros cobertos de sujeira. Porta trancada com cadeado enferrujado. Vou ter que quebrar o cadeado, disse seu Raimundo. Pegou um machado da canoa. Bateu 3 vezes. O cadeado caiu. A porta rangeu ao abrir. Um rangido longo, assustador. E o cheiro que saiu, cheiro de mofo. De coisa fechada. De tempo. Rosa entrou primeiro. Devagar. Com medo. Dentro estava escuro. As janelas deixavam entrar pouca luz. Teia de aranha em todo lugar. Pó grosso no chão. Móveis cobertos com lençóis velhos. Mas estava sólido. As paredes firmes.
O teto inteiro. O assoalho não tinha buracos. É melhor do que eu pensava, murmurou seu Raimundo. Foram explorando. 3 quartos. Sala grande. Cozinha. Banheiro com encanamento, mas sem água corrente. E em todo lugar, sinais estranhos do antigo morador. Marcas na parede. Como se tivessem arrancado coisas com violência. Manchas escuras no chão de um dos quartos. Sangue? Vinho? Impossível saber depois de tanto tempo. No porão, um cofre de aço embutido na parede. Mas estava vazio. Porta arrancada. Como se tivessem explodido. Quem era esse alemão? Perguntou Lucas. Ninguém sabe direito, menino. Ele nunca contou. Mas tinha dinheiro. Construiu essa casa sozinho. Pagava tudo em dinheiro vivo. Dólar americano antigo. Por que ele sumiu? Mistério. Uns dizem que morreu na selva. Outros que a polícia veio buscar ele. Tem até quem diga que ele era nazista. Fugiu da Alemanha depois da guerra. Mas isso é lenda. Coisa que o povo inventa. Naquela noite, dormiram no chão. Sobre colchões finos. Com medo. Ouvindo barulhos da floresta. Bichos cantando. Sapos. Grilos. Coisa grande andando lá fora. E Rosa ficou acordada pensando, que segredos essa casa guarda? 20 dias. 20 dias de trabalho brutal. Rosa e as crianças limparam a casa de cima a baixo. Tiraram teias de aranha. Mataram cobras. Escorpiões. Aranhas caranguejeiras. Lavaram o chão com água do poço. Um poço que milagrosamente ainda funcionava. Água limpa, fresca. Seu Raimundo vinha toda semana. Trazia comida. Farinha, arroz, feijão, sal, querosene pras lamparinas. Não tinha energia elétrica. Nada de luz. À noite, apenas velas e lamparinas a óleo. As crianças estranharam nos primeiros dias. Rafael chorava. Queria voltar. Tinha medo do escuro. Mas aos poucos foram se adaptando. Lucas aprendeu a pescar no igarapé. Pegava traíra, tucunaré. Comida fresca. As gêmeas aprenderam a cozinhar no fogão a lenha. Um fogão velho que o alemão deixará. Enferrujado, mas funcionava. E Rosa limpava. Limpava sem parar. Como se limpando a casa pudesse limpar também o medo, a dor, a saudade de João. Foi limpando a sala grande que ela notou. O assoalho. Tábuas largas de madeira de lei. IP, parecia. Madeira nobre. Cara. Mas tinha um pedaço, no canto sudoeste, que soava diferente quando ela batia com a vassoura. Toque, toque, toque. Som oco. Mais profundo que o resto do chão. Lucas. Vem aqui. O menino veio. Rosa bateu de novo no chão. Tá ouvindo? Som diferente. Lucas se ajoelhou. Bateu com os nós dos dedos. Testou em várias tábuas. Mãe, parece que tem um buraco embaixo. Tipo um porão. Mas a gente já viu o porão. Tá lá embaixo, com o cofre vazio. Então tem outro lugar. Escondido. Rosa sentiu o coração acelerar. Porão escondido? Por quê? O que o alemão escondia? Passaram a tarde inteira examinando cada tábua daquela seção. Eram 6 tábuas. Mais ou menos 3 metros quadrados. E então Lucas descobriu. Uma das tábuas tinha uma marca quase invisível. Um pequeno entalhe. Como se fosse para encaixar uma ferramenta. Mãe, acho que isso aqui abre. Pegaram uma faca. Tentaram fazer alavanca. Nada. Pegaram uma pá de ferro que acharam no galpão. Encaixaram no entalhe. E fizeram força.
Craque! A tábua se soltou. Não estava pregada. Estava encaixada. E embaixo, escuridão. Rosa pegou uma lamparina. Trouxe perto. E viu. Uma escadaria. Estreita. De madeira. Descendo. Meu Deus! Lucas já estava descendo. Lucas, espera. Tô indo devagar, mãe. Tá firme. Rosa desceu atrás do filho. As gêmeas e Rafael ficaram em cima, olhando assustados. Eram 10 degraus. Desceram. Chegaram num espaço pequeno. 4 metros quadrados. As paredes revestidas com zinco. Cheiro seco. Ar bom, não abafado. E no fundo, malas. Muitas malas. 17 malas de couro. Alemãs. Velhas. Com etiquetas desbotadas escritas em alemão. Empilhadas com cuidado militar. Organizadas. Mãe, o que é isso? Rosa se aproximou. Mãos tremendo. Tocou a primeira mala. Tinha cadeado. Enferrujado. Mas não muito. O zinco nas paredes protegera tudo da umidade. Lucas, pega o martelo. O menino subiu. Voltou com um martelo velho. Bateu no cadeado. Quebrou fácil. A ferrugem o enfraquecera. Abriu a mala. E o brilho. Ouro. Barras de ouro. Do tamanho de tijolos. Empilhadas. Perfeitamente organizadas. Cada barra tinha marcas. Símbolos. Números. Letras em alemão. Rosa pegou uma barra. Pesada. Muito pesada. Meu Deus, é ouro de verdade. Quantas barras tem, mãe? Contaram. A primeira mala tinha 12 barras. Abriram a segunda mala. Mais 12 barras. A terceira. A quarta. A quinta. 17 malas. A maioria com barras de ouro. 3 malas menores tinham pedras. Diamantes. Esmeraldas. Rubis. Em sacos de veludo preto. E a última mala, a mais pesada, tinha dinheiro. Muito dinheiro. Dólares americanos antigos. Maços lacrados. Com carimbos de banco. Marcos alemães. Notas velhas. E um envelope impermeável. Dentro, documentos. Fotos. Cartas. Rosa pegou uma foto. Amarelada. Homem jovem. Uniforme militar. Suástica no braço. Nazista. Seu coração gelou. Lucas, acho que descobrimos quem era o alemão. Rosa e Lucas passaram a noite tentando entender o que haviam encontrado. Contaram as barras de ouro. 243 barras. Cada uma pesando aproximadamente 1 quilo. As pedras preciosas. Impossível contar todas. Centenas. Talvez milhares. O dinheiro. Pilhas enormes. Lucas tinha uma calculadora velha. E um almanaque desatualizado com cotação de ouro. Mãe, se cada barra pesa 1 quilo, e o ouro tá valendo mais ou menos R$ 50 o grama. Fez as contas. Refez. Checou 3 vezes. Mãe, só ouro vale mais de 12 milhões de reais. Rosa teve que sentar. 12 milhões. Era impossível. Surreal, e as pedras? O dinheiro? Não sei calcular as pedras. Mas deve valer milhões também. E o dinheiro, mesmo sendo antigo, colecionador paga caro. Rosa pegou o envelope com documentos. Não sabia ler alemão. Mas as fotos mostravam tudo. O homem jovem de uniforme nazista. Depois mais velho. Mesmas feições.
Sem uniforme. Roupa civil. Uma foto dele em frente a essa mesma casa. Nos anos 70, parecia. E cartas. Manuscritas. Em alemão gótico. Tinha um diário também. Encadernado em couro. Centenas de páginas. Letra minúscula. Lucas, acho que esse homem, o alemão, ele era nazista de verdade. E fugiu da Alemanha. Trouxe esse tesouro. Ouro roubado. Da guerra. Então esse ouro não é dele? Não. É roubado. De judeus. De bancos. De países invadidos. Rosa sentiu náusea. Aquele ouro brilhante, manchado de sangue. De sofrimento. Mãe, o que a gente faz? Boa pergunta. O que fazer? Podia esconder tudo de novo. Fingir que não viu. Pegar um pouco de cada vez. Vender discretamente. Ficar rica aos poucos. Ninguém saberia. Ninguém. Com 20 milhões, podia dar boa vida pros filhos. Escola particular. Universidade. Casa em Manaus. Tudo o que sempre sonhou. Mas esse dinheiro tinha sangue. Tinha dor. Tinha morte. Famílias judias foram mortas para esse ouro ser roubado. Crianças. Idosos. Como ela podia usar isso? Mãe? Lucas esperava a resposta. Rosa olhou pro filho. Pros olhos dele. Olhos honestos. Olhos de João. O que João faria? João, homem honesto. Pescador simples. Que nunca roubou nada na vida. Ele devolveria. Mesmo que custasse tudo. A gente devolve, Lucas. Devolve? Pra quem? Pro governo. Pra polícia. Pra quem é de direito. Isso aqui não é nosso. É roubado. E a gente não fica com coisa roubada. Mas mãe, é muito dinheiro, a gente podia. Não. A gente não pode. Seu pai não criou a gente para ser ladrão. E eu não vou começar agora. Lucas abaixou a cabeça. Depois assentiu. Sim, mãe. A senhora tem razão. Mas tinha um problema. Se contassem para alguém sobre o tesouro, muita gente ia querer. Gente perigosa. O coronel Sebastião. Assim que soubesse, viria com tudo. Bandidos. Garimpeiros. Gente violenta. Podiam matar a família inteira só para ficar com o ouro. A gente precisa de ajuda, Lucas. Precisa de gente da lei. Gente honesta. Mas quem, mãe? O delegado de Humaitá é amigo do coronel. Então a gente vai mais longe. Polícia Federal. Em Porto Velho. Como? A gente não tem dinheiro nem para passagem de ônibus. Rosa pensou. Seu Raimundo. Ele podia ajudar. Era homem de confiança. Amanhã, quando seu Raimundo vier, a gente conta para ele. Pede ajuda. Naquela noite, lacrou o porão de novo. Empilhou as tábuas. Voltou tudo pro lugar. E rezou. Rezou muito. Deus, me ajuda a fazer a coisa certa. Me protege. Protege meus filhos. Porque a gente vai precisar. 3 dias depois, aconteceu o que Rosa temia. Eram 3 horas da tarde. Calor úmido. As crianças dormiam a sesta. Rosa estava na cozinha preparando peixe para janta. E ouviu o barulho de motores. Muitos motores. Correu para a janela. E viu 3 barcos. Grandes. Motorizados. 13 homens armados. Rifles. Espingardas. Facões. E na frente, descendo do barco maior. Coronel Sebastião Prado.
O coração de Rosa parou. Como ele descobriu? Como soube que ela estava ali? Dona Rosa. Sei que tá aí dentro. Sai para conversar. Rosa respirou fundo. Não podia mostrar medo. Saiu na varanda, segurando um facão. O que o senhor quer? O coronel subiu a escadaria devagar, sorrindo. Mas não era sorriso amigável. Dona Rosa, que surpresa! Fugiu de Humaitá para se esconder aqui? Na casa do alemão? Não fugi. Comprei essa casa. Legalmente. Tenho escritura. Ah, é? R$ 75. Ele riu. Você fez um bom negócio. Ou acha que fez? A casa é minha. O senhor não tem direito de estar aqui. Direito? O coronel cuspiu no chão. Eu tenho o direito que minha espingarda me dá. E vim buscar o que é meu. Não tem nada seu aqui. Tem sim. Tem o tesouro do alemão. Eu sei que tá aqui. Sempre soube. Só não sabia onde exatamente. Mas agora você vai me dizer. Rosa sentiu o sangue gelar. Ele sabia. Mas como? Não sei do que o senhor tá falando. Não? Então vou explicar. O coronel se aproximou. O alemão era Klaus Miller. Nazista. Oficial da SS, roubou milhões na Europa. Fugiu pro Brasil, construiu essa casa. E escondeu tudo aqui. E como o senhor sabe disso? Porque eu passei 20 anos procurando. Contratei especialista. Historiador. Caçador de nazista. Gente que rastreia tesouro roubado. E todos disseram a mesma coisa, tá aqui. Nessa casa. Escondido. O coronel gesticulou para os homens armados. Então assim, Dona Rosa. A senhora tem duas opções. Primeira, me diz onde tá escondido, eu pego, te dou uma porcentagem, e a gente fica amigo. Segunda, a gente tortura seus filhos até você falar. E depois mata todo mundo e queima a casa. Você escolhe. Rosa segurou o facão com mais força. Mas era inútil. Um facão contra 13 rifles. Lucas apareceu na porta. Segurando a espingarda velha do pai. Enferrujada, mas carregada. Sai da minha mãe. Opa! O menino tem coragem. O coronel riu. Mas tem mira? Porque meus homens têm. E são 13 contra 1. Foi quando ouviram. Vozes na mata. Muitas vozes. E então, saindo da floresta, apareceram. Homens de preto. Coletes à prova de balas. Fuzis automáticos. Equipamento profissional. Polícia Federal. 23 agentes cercaram a propriedade em silêncio. Posicionados estrategicamente. E à frente, 2 homens. Um em uniforme da PF. Outro de terno. Polícia Federal. Soltem as armas. Todos no chão. O coronel empalideceu. Os jagunços largaram as armas imediatamente. Ninguém quer enfrentar a Polícia Federal. O homem de terno se aproximou. Mostrou uma placa. Interpol. Agente François Beaumont. E este é o delegado Marcos Tavares da Polícia Federal. Olhou pro coronel. Sebastião Prado, você está preso por invasão de propriedade, ameaça, tentativa de roubo, formação de quadrilha, e tentativa de apropriação de patrimônio histórico internacional roubado. Algemaram o coronel. Ele gritava. Vocês não podem. Eu tenho direitos. Conheço deputado, senador. Aqui quem manda é a lei federal. E a lei diz que você vai pra cadeia. Rosa estava tremendo. Não entendia nada. O delegado Marcos se aproximou. Homem sério, 40 e poucos anos. Dona Rosa.
A senhora tá segura agora. Pode relaxar. Como vocês sabiam? A gente vigia essa casa há 3 anos. Desde que descobrimos que o nazista Klaus Miller morou aqui. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde alguém tentaria achar o tesouro. Quando a senhora comprou a casa, colocamos vigilância discreta. Esperando ver quem apareceria. O senhor sabe do tesouro? Sabemos que provavelmente existe. Mas não sabemos onde. E não podíamos invadir a propriedade sem autorização. Agora que é sua, precisamos da sua cooperação. Rosa olhou para Lucas. Depois de volta pro delegado. Eu sei onde tá. E vou mostrar. Mas com uma condição. Qual? Que seja devolvido para quem é de direito. Pros países roubados. Pras famílias. Eu não quero esse ouro. É manchado de sangue. O delegado sorriu pela primeira vez. A senhora é uma mulher de honra, Dona Rosa. E pode ficar tranquila. Vamos fazer exatamente isso. Nos dias seguintes, a Polícia Federal transformou a casa numa operação oficial. Trouxeram especialistas. Historiadores. Peritos em arte roubada. Pessoal da Interpol. Rosa mostrou o porão secreto. As 17 malas. Quando abriram e viram o conteúdo, até os agentes experientes ficaram impressionados. Meu Deus, é real, é tudo real. Catalogaram tudo. Cada barra de ouro. Cada pedra preciosa. Cada nota de dinheiro. O processo levou 3 dias. E então vieram as revelações. O agente François Beaumont, da Interpol, especialista em arte e tesouro roubado na Segunda Guerra, explicou a história completa. Klaus Heinrich Miller, tenente-coronel da SS nazista. Participou do saque do Banco Nacional da Bélgica em fevereiro de 1944. Roubaram ouro, diamantes, joias, dinheiro. Valor estimado na época, 42 milhões de marcos alemães. Uma fortuna. Mostrou documentos. Fotos históricas. Relatórios de investigação. Depois da guerra, Miller fugiu. Usou a rede Odessa. Rede de fuga nazista. Foi para a Argentina. Viveu em Buenos Aires até 1977. Aí caçadores de nazistas começaram a chegar perto. Ele fugiu de novo. Veio pro Brasil, Humaitá. Meio do nada. Perfeito para desaparecer. E o tesouro? Perguntou Rosa. Ele trouxe parte. Cerca de 30% do roubo original. O resto foi gasto ao longo dos anos. Suborno. Passaportes falsos. Fuga. Mas guardou o suficiente. François pegou uma das barras de ouro. Mostrou as marcações. Vê essas marcas. Banco da Bélgica. Algumas barras são de bancos franceses. Holandeses. Ouro roubado de países conquistados. E as joias. Suspirou. Muitas são de famílias judaicas. Confiscadas. Roubadas. Antes de matarem os donos. Rosa sentiu lágrimas nos olhos. Quantas pessoas morreram por causa disso? Milhares. Dezenas de milhares. Famílias inteiras exterminadas nos campos de concentração. E suas riquezas roubadas. Como essas. O delegado Marcos pegou os documentos do envelope impermeável. Esses documentos vão ajudar a identificar vítimas. A devolver o que sobrou para as famílias. É trabalho de anos. Mas vai ser feito. E eu? Perguntou Rosa. O que acontece comigo? François e Marcos trocaram olhares. Dona Rosa, pela lei internacional, patrimônio roubado em crimes de guerra deve ser devolvido. Não pode ser apropriado. Mas existe uma coisa chamada recompensa ao descobridor de boa-fé. Você achou.
Você denunciou voluntariamente. Você cooperou totalmente. Por isso, tem direito a uma recompensa. Quanto? Entre 15% e 30% do valor recuperado. Depende das circunstâncias. Rosa fez as contas mentalmente. 20 milhões de reais. 15% seria 3 milhões. 30% seria 6 milhões. Ainda era uma fortuna. Uma fortuna limpa. Legal. Merecida. E o coronel? Preso. Já foi transferido para a cadeia federal em Porto Velho. Vai responder por múltiplos crimes. Grilagem. Ameaças. Formação de quadrilha. Tentativa de roubo. Está acabado. Nos meses seguintes, o processo continuou. Especialistas avaliaram tudo. Valor oficial: 23 milhões e 400 mil reais. As barras de ouro foram enviadas para Bélgica, França, Holanda, para serem devolvidas aos bancos nacionais. As joias foram catalogadas. Algumas identificadas como pertencentes a famílias específicas. Seriam devolvidas aos descendentes. O dinheiro antigo foi para museus e colecionadores, com os valores revertidos para fundos de compensação às vítimas do Holocausto. E em março de 2005, 18 meses após a descoberta, saiu a decisão oficial. Rosa Maria Ferreira da Costa, reconhecida como descobridora de boa-fé que cooperou integralmente, receberia 25% do valor total recuperado. 5.850.000 reais. Livres de imposto. Depositados em conta bloqueada com liberação gradual supervisionada. Rosa chorou quando soube. Não de alegria pela fortuna, mas de alívio. Tinha feito a coisa certa. E Deus recompensara. Rosa não gastou o dinheiro consigo mesma. Não comprou mansão. Não comprou carro de luxo. Contratou advogados, educadores financeiros, arquitetos, planejadores. Quero fazer algo que dure, que ajude gente, que honre a memória das vítimas. E construiu. Manteve a casa original do nazista. Transformou em pequeno museu. Casa da Memória, chamou. Aberto a estudantes, pesquisadores. Conta a história completa. O nazista. O roubo. A descoberta. A devolução. E ao redor da casa, construiu uma escola. Escola Ribeirinha João Batista, nome do marido. Educação gratuita. Professores bem pagos vindos de Manaus. 120 alunos de comunidades isoladas. Uma clínica de saúde. Atendimento gratuito. 2 médicos, 3 enfermeiras. Atendendo famílias que antes viajavam horas para receber cuidado. Um centro de formação profissional. Marcenaria, pesca sustentável, artesanato, turismo ecológico. Uma cooperativa. Processando produtos da floresta. Gerando renda para 87 famílias. Tudo isso onde antes era só mata fechada e uma casa assombrada. Os filhos cresceram. Lucas cursou direito. Vou defender os pobres contra coronéis como aquele que ameaçou minha mãe. As gêmeas, pedagogia e enfermagem. Vamos trabalhar na escola e na clínica que nossa mãe construiu. Rafael, biologia. Vou proteger a Amazônia. E o coronel Sebastião? Condenado a 16 anos. Todas as terras que grilou devolvidas aos donos legítimos. Rosa testemunhou em todos os processos. Ajudou 17 famílias a recuperar suas terras. Virou heroína local. Depois nacional. Documentários. Livros. Reportagens. Até minissérie na Globo. A viúva dos R$ 75, assim a chamavam. Mas Rosa não gostava de fama. Gostava era de trabalhar. De ver as crianças na escola. Os doentes sendo tratados.
As famílias com renda digna. Isso vale mais que 20 milhões, dizia. Setembro de 2011. 8 anos desde que Rosa comprou a casa por R$ 75. A floresta amazônica estava como sempre. Densa. Verde. Viva. Mas agora, no meio dela, havia algo diferente. Um oásis de educação, saúde, esperança. Rosa, 44 anos, estava na varanda da casa original. A mesma varanda onde o coronel a ameaçou. A mesma varanda onde a Polícia Federal a salvou. Tomava café da manhã olhando o movimento. Crianças chegando de barco para a escola. Rindo. Uniformizadas. Com material escolar novo. Adultos indo para a cooperativa. Trabalhar. Ganhar salário digno. Mães levando bebês para a clínica. Vacinar. Consultar. Lucas chegou de Manaus. Formado. Advogado. 21 anos. Já trabalhando com povos indígenas. Defendendo direitos de comunidades tradicionais. Mãe, ganhei meu primeiro caso. Consegui anular uma grilagem. 300 famílias vão recuperar suas terras. Rosa abraçou o filho chorando de orgulho. As gêmeas, 18 anos, formadas. Isabela já ensinava na escola que a mãe construiu. Isadora trabalhava na clínica. Rafael, 15 anos, melhor aluno do ensino médio. Já publicara artigos sobre preservação da floresta. A família reunida na varanda. Rosa olhou para a foto de João Batista pendurada na parede. O marido que morreu afogado. O homem honesto que criou aqueles filhos. João, a gente conseguiu. Os meninos são honestos. Trabalhadores. Igual você. E sussurrou a frase que repetia todo dia. R$ 75. Foi tudo que eu tinha. Foi tudo que eu precisava. Porque comprou não só uma casa. Comprou um futuro. Um propósito. Um legado. O tesouro do nazista foi devolvido. 23 milhões. De volta aos países roubados. As famílias. A recompensa de Rosa, 5.800.000, transformou uma selva em comunidade próspera. E a lição que ela ensinou? Riqueza manchada de sangue jamais traz felicidade. Mas honestidade, mesmo quando custa tudo, sempre recompensa no final. A história da viúva que comprou casa por R$ 75 e achou 20 milhões, mas devolveu tudo, se espalhou pelo Brasil inteiro. Virou símbolo de integridade, de coragem, de escolher o certo mesmo quando o errado era mais fácil e mais lucrativo. E toda vez que alguém perguntava se ela se arrependia de não ter ficado com ouro, Rosa olhava para o complexo que construiu. Para as crianças estudando. Para os doentes sendo curados. Para as famílias prosperando. E respondia: me arrepender de ter feito a coisa certa? Nunca. Porque aprendi que o verdadeiro tesouro não está no ouro escondido num porão. Está na paz de consciência de dormir sabendo que você é honesta. Está no orgulho de ver seus filhos crescendo com caráter. Está em saber que você transformou sangue em educação, dor em esperança, morte em vida. Meus R$ 75 compraram mais do que uma casa na selva. Compraram uma história que vai inspirar gerações. E essa história ensina que uma viúva pobre, armada apenas com honestidade e fé, pode fazer mais diferença no mundo do que um nazista rico conseguiu em toda sua vida de crimes. Porque fortuna roubada sempre desaparece. Mas legado de integridade dura para sempre. Esta história extraordinária nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo ouro que acumula, mas pelas escolhas que faz quando ninguém está olhando. Rosa Maria teve em suas mãos uma fortuna que poderia resolver todos os problemas de sua vida. Mas escolheu a honestidade. Escolheu a justiça. Escolheu honrar as vítimas do Holocausto devolvendo o que era delas. E paradoxalmente,
Ao abrir mão de 20 milhões, recebeu não só uma recompensa financeira justa, mas algo infinitamente mais valioso: a paz de consciência, o respeito de uma nação, e o orgulho de saber que seus filhos aprenderam a lição mais importante: que caráter vale mais que riqueza. Seus R$ 75 compraram muito mais que uma casa. Compraram um legado eterno de integridade.